magnético baseado à máquina de corrente contínua. Então, eu queria fazer análises hoje com vocês e fazer a sintonia do controlador associado àquele sistema de regulação de torque. Tá? Deixa eu só colocar o Kazan para gravar aqui também. Vamos gravar essa aulinha aqui de máquinas. Bom, então ontem, pessoal, a gente utilizou do modelo da máquina de corrente contínua e aprendemos dele qual sinal que valia a pena se atuar para conseguir torque com alto desempenho dinâmico. Tá? Esse é o termo que a gente vai ver na literatura técnica, artigos, datasheet de fabricante, livros, né? E esse alto desempenho dinâmico se refere à nossa capacidade de sintetizar torques que variam muito bruscamente, né? Ou torques que variam em degrau. Né? Sinais bruscos, eles têm um nome técnico específico da teoria de sinais e sistemas, que são chamados de sinais em degrau. Né? E aí, a diretriz que utilizamos ontem para poder entender como seria possível variar o torque da maneira mais brusca possível foi olhar a dinâmica de variação dos dois sinais da máquina que contribuem para a síntese do torque. Então, a gente olhou a corrente de armadura e o fluxo do circuito de campo. Né? Por quê? O nosso modelo nos mostrava que o torque eletromagnético ele é dado pelo produto desses dois sinais, do fluxo do campo vezes a corrente de armadura. Tá? E aí a gente tinha a opção, né, de variar o torque variando o fluxo de armadura, o fluxo do circuito de campo, ou a corrente de armadura. Tá? Qualquer um dos dois nos atenderia para promover variações de torque. Só que a gente queria promover as variações de torque mais bruscas possíveis, tá? Para atender alguns clientes que demandam torque eletromagnético variando em degrau. E aí nós, então, procuramos aqui no modelo da máquina, né, saber qual dos dois sinais era capaz de variar da maneira mais brusca possível, mais rápida possível. Tá? E aí vimos que o circuito de armadura tem uma dinâmica mais rápida do que o circuito de campo. Então, qual que foi a nossa opção? Manter o fluxo de campo constante e promover variações bruscas de torque através da variação da corrente de armadura. Tá? Então, usando dessa ideia, a gente construiu, né, a malha de controle completa, né, essa não é uma malha de controle, né, essa é uma malha do sistema integrado. Então, ela representa o sistema todo, tá? É igual preconiza aqui o nome da disciplina, integração. Então, aqui a gente está com o controlador por realimentação de estados. Aqui começa o controlador de torque eletromagnético e o sinal que é comandado, né, que é apresentado na entrada desse controlador. Ele é disponibilizado aqui na saída, que é o eixo mecânico da máquina. Né? Então, aqui em vermelho, a gente tem os elementos que compõem o controlador de torque eletromagnético. Aqui a gente tem o conversor eletrônico de potência, né, que vai receber o comando de tensão da saída do controlador de torque e garantir que esse comando de tensão seja efetivamente aplicado nos terminais elétricos da máquina. Esse sinalzinho aqui. Tá? Em azul aqui é a dinâmica da máquina, o modelo eletromagnético da máquina.
que a gente desenvolveu, tá? A partir do momento que a gente aplica esse sinal de tensão, a máquina vai ter uma dada corrente de armadura, né? Essa corrente de armadura multiplicada pelo fluxo e pela constante de fluxo vai dar o torque no eixo. Então aqui acontece, esse bloquinho aqui, ele faz a conversão eletromecânica da energia. Tá? Então a gente vai entrar com um sinal elétrico e sair com um sinal mecânico, que é o torque. E aqui em marrom, então, a gente representou a dinâmica do eixo mecânico, né? Somatória de torques é o torque de aceleração. Vai estar aqui nesse ramo. Você divide pelo momento de inércia, você tem a aceleração, você integra a aceleração, você tem a velocidade, você integra a velocidade, você tem a posição angular. Tá? E aí a gente vai realimentar os sinais de posição e velocidade, quando for o caso, né? Para o início da malha. Aqui está a realimentação do sinal de posição. Tá? Bom, a outra malha de controle, ela foi sintetizada para regular o fluxo do circuito de campo. Né? Lembrando, nós vamos promover variações de torque através de variações da corrente de armadura. Tá? Só que a gente não pode esquecer que o fluxo de campo precisa existir, ele não pode ser nulo, tá? Porque senão a máquina não sintetiza torque nenhum. Ok? Tem que existir o fluxo de campo. Ele só não vai variar mediante as nossas solicitações de variação de torque eletromagnético. Tá? Bom, aqui então a gente mostrou, né, nessa segunda malha aqui de baixo, qual que seria o circuito que a gente vai utilizar para poder, qual que é o sistema, a solução, né, que a gente vai utilizar para fazer a regulação do fluxo do circuito de campo. Tá? Então, a gente inicialmente vai fazer uma amostra da velocidade mecânica, vai entrar aqui, e vai ver se essa velocidade mecânica está dentro da região de torque constante. A gente comentou há 2 aulas, né? É a região onde o seu limite, os pontos limítrofes de operação são os pontos associados ao torque nominal da máquina. Tá? E aí, se a velocidade for, né, se o cliente quiser velocidades maiores do que a nominal, a gente tem que entrar na região de enfraquecimento de campo. Então a gente passa o eixo Y aqui desse bloquinho, é o campo que a gente vai regular. Então, para velocidades muito altas, a gente vai ter campos muito baixos. Ou a gente vai enfraquecer o campo. Então, na saída aqui, a gente vai ter o nosso sinal de campo que vai ser enfraquecido com o aumento da velocidade. Se o eixo estiver girando em um sentido ou em outro. Tá? Para velocidades, né, dentro da faixa nominal, ou seja, aqui, ó, a gente vai usar da nossa estratégia de melhoria do comportamento dinâmico da máquina, ou seja, a gente vai manter fluxo constante. Foi a estratégia que a gente aprendeu que valia a pena quando visitamos o modelo. Né? Valia a pena para ter torque variando de maneira brusca. Então, vale a pena ter fluxo constante aqui, ó, em toda essa faixa de velocidades. Vale a pena e é possível. A partir do momento que a gente queira velocidades exageradas, você não tem como mais manter fluxo constante. Aqui foi o que a gente explicou há 2 aulas. Então, vai ter que ter um enfraquecimento de campo. Né? Bom, aí, pessoal, né, a gente tira dessa curvinha, então, qual que é o fluxo que deve ser comandado, o fluxo de campo que deve ser comandado. Né? E a gente cria uma malha aqui para poder regular esse fluxo do circuito de campo. Tá? Você pode implementar essa malha pelo fluxo de campo mesmo, realimentando o fluxo, ou pela corrente de campo. Tá? Também é possível e é até mais fácil medir corrente de campo.
Tá? Então, a gente compara o fluxo, regula ele por um PI, cria um comando de tensão, vai existir um retificador controlado que vai garantir que essa tensão comandada apareça na bobina da máquina. Então, aqui em azul, a gente já está no mundo de potência. E pelo comportamento dinâmico do circuito de campo, né, que tem uma resistência e uma indutância, você vai ter, né, mediante a presença dessa tensão de campo aqui, uma corrente de campo que vai circular nas bobinas, ou na bobina deste circuito, ok? Então, essa é a estrutura completa do nosso sistema com a presença do regulador de torque eletromagnético, né, que era um bloquinho que a gente chamava de bloquinho unitário, quando ele era desenhado nas nossas primeiras aulas. Um bloquinho unitário que vinha daqui até aqui, ó. Tá? Bom, um detalhe importante também, né, na síntese desse controlador é o seguinte: para regular alguma coisa, né, igual aqui a gente está querendo fazer uma regulação de torque, tá? Você precisa realimentar o sinal. Tá? É importante, ainda mais porque nós vamos ter distúrbios presentes aqui no sistema que vão fazer com que o ponto de operação não seja conhecido todas as vezes, né? Então vai entrar o torque da carga do cliente, a gente nunca sabe quando e nem o nível exato dele. Esse torque vai perturbar o comportamento dinâmico, ou vai perturbar o sistema, né? E vai comprometer o nosso rastreamento de trajetória, né? Ao alterar a velocidade mecânica, a gente vai alterar a força contra eletromotriz da máquina, que por sua vez altera a corrente, que por sua vez vai alterar o torque. Tá? Então, a gente tem aqui uma perturbação configurada, né, que é uma entrada, enfim, como é uma entrada e é um distúrbio, ele é desconhecido. Tá? Então, a única forma da gente garantir que o torque no eixo realmente fique no nível que a gente quer, é através da realimentação. Então, de alguma maneira, a gente teria que controlar o torque tomando o comando que sai aqui do controlador por realimentação de estados e comparando ele com uma realimentação do sinal, né, medido no eixo da máquina, eixo mecânico. Só que o torque, a medição de torque é cara e difícil. Tá? Você tem que instalar o sensor no eixo. Tá? Isso aqui não é uma das tarefas mais fáceis do mundo. Tá? Você tem até algumas opções que você não precisa instalar um sensor no eixo, tá? Mas elas são igualmente difíceis ou piores. Tá? Tem opção, por exemplo, tem cenários que você chega aqui no eixo mecânico de um equipamento qualquer, tá? Ou no ponto de conexão desse eixo com a carga, e conecta, cola uma célula de carga. Tá? Então aqui está o rotor, aqui está a carga. Tá? E aí você chega aqui no eixo e cola uma célula de carga aqui, ó. E aí, pela torção do eixo, tá? Esse eixo vai torcionar aqui na transmissão de torque, você consegue medir, né, por uma constante elástica e a torção do eixo, você consegue medir a força e o torque que está sendo impresso à célula de carga. Só que você tem que usar uma unidade wireless que vai girar junto com o eixo. Não dá para botar cabo aqui para poder medir isso. Então você tem que embarcar um sistema wireless junto com a solução para poder medir o torque. Tá? Complicado também de fazer. E uma outra forma é você colocar também células de carga no pé da máquina, né? Porque o mesmo torque que aparece no eixo de rotação, ele vai aparecer na carcaça do estator, né? Isso é válido pela conservação do momento angular do sistema, tá? Então,
você vai observar torque também na carcaça. Tá? Então, tem algumas soluções de laboratório que o pessoal suspende a carcaça e faz com que ela comprima uma célula de carga com um bracinho ou um dinamômetro, tá? E tem soluções que as pessoas instalam aqui nos pés da máquina, célula de carga também, ó. Né? E se ela rotacionar, por exemplo, para esse lado, essa célula aqui está mais comprimida do que essa. E essa aqui, ó. Aí você consegue fazer uma medição do torque por essa compressão. Também difícil de fazer, imagine os senhores, você pegar um acionamento mecatrônico industrial com algumas toneladas, né, e levantá-lo da base para botar sensores aqui no pezinho dele. Tá? É bem complicado de fazer. Então, assim, sempre que pudermos, pelo menos com a tecnologia de hoje, a gente foge da obrigação de medir torque diretamente no eixo, tá? Torque eletromagnético no eixo. Só que a gente precisa de uma medição dessa para fazer regulação. Tá? Qual que é o caminho, então, que vai conciliar essa necessidade de medir o torque com essa inconveniência de instalar o sensor de torque? Tá? Então, o caminho para se contornar essa demanda com esse problema é olhar o modelo e ver o seguinte: pelo modelo, né, se a gente mantiver o fluxo do circuito de campo constante, o torque eletromagnético fica proporcional à corrente de armadura. Então você é capaz de controlar o torque ou de regular o torque através da regulação de corrente de armadura, né, que foi então a nossa estratégia para compor o regulador de torque. Está aqui embaixo. A gente pegou o sinal de torque, usamos do modelo, né, para chegar na corrente de armadura e criamos assim um comando de corrente de armadura. E aí a gente vai garantir que essa corrente comandada efetivamente circule nas bobinas da armadura, realimentando o sinal de corrente de armadura, que é mensurável com uma instrumentação muito mais barata e tranquila de instalar do que a instrumentação necessária para medir torque. Ok? Então, foi mais um ponto que o modelo nos ajudou enormemente. Tá? Eu, pessoalmente, assim, eu sou fã de modelar esses equipamentos, porque o modelo vai te ensinando uma série de coisas interessantes sobre o que você pode fazer, sobre oportunidades de se conseguir um dado comportamento, sobre oportunidades de se ter uma instrumentação mais barata, mais fácil de instalar, né? Então, são todos ganhos que você consegue através do modelo. Tá? Bom, então, esse é um ponto, né, que foi destacado na nossa estratégia para a síntese dessa malha. E com a malha construída, com todas estas considerações apresentadas e compreendidas, falta ainda um ponto, né? A gente vai ter que tratar de um ponto que é a regulação, a sintonia do controlador de corrente de armadura. Tá? Então a gente tem que saber calcular um valor adequado para esse regulador, para que a nossa malha como um todo tenha um desempenho dinâmico adequado. Ok? Bom, ter um desempenho dinâmico adequado, pessoal, significa respeitar uma premissa que nós temos considerado no nosso sistema mecatrônico integrado, que é a banda passante desse regulador de torque muito maior do que a banda passante do regulador de posição angular ou de velocidade angular, tá?
Como o sistema para regulação de torque é mais interno, você tem uma malha aqui mais interna do que a malha que regula a posição angular. Então, as malhas mais internas têm que ser mais rápidas do que as malhas mais externas. Por quê? As malhas mais internas recebem na sua entrada as saídas das malhas mais externas. Ou seja, as malhas internas são comandadas pelas malhas externas. Tá? A malha externa, por exemplo, o nosso controlador por realimentação de estados, ele escolhe e manda para o regulador de torque qual torque que ele precisa. E aí o regulador de torque não pode operar como um filtro. Então, na hora que o sinal de torque comandado for aplicado aqui na entrada do regulador de torque, ele vai ter que aparecer com um mínimo de defasamento e sem nenhuma atenuação no eixo da máquina. Tá? Porque se essa condição não for satisfeita, essa malha de torque, que é uma malha interna, está operando como um filtro para a malha mais externa. E aí ela vai jogar fora o trabalho da malha mais externa. Tá? Então, se a malha mais externa falou aqui que ela precisa de um torque eletromagnético que tem uma variação brusca, tá? Tem um motivo para isso. Nós até avaliamos os motivos, né? Rastrear a trajetória e rejeitar a carga. Então, se ela pediu um torque com esse comportamento, a malha mais interna não pode operar como um filtro. Ela não pode chegar e falar assim, não, você me pediu esse valor de torque, mas na verdade eu só quero entregar para você isso aqui, ó. Que seria o torque presente no eixo. Se isso for, se isso acontecer, né, você comprometeu a qualidade de operação do sistema. Tá? Se isso aqui for um elevador com pessoas, né, você pediu para o acionamento sintetizar esse sinal em preto. Ele sintetizou o sinal em azul, né, o motor já pode ter batido no fundo do poço e machucado todo mundo presente ali. Não adiantou nada. Tá? Então, a malha mais interna ela não pode operar como um filtro, promovendo esse atraso que a gente está mostrando aqui. Ó. Tá? Então, se for pedido um comando de torque, ela tem que chegar aqui e reproduzir esse comando de torque na mesma dinâmica que ele chegou. Agora sim, agora a gente vai conseguir um comportamento adequado e de boa qualidade para o sistema. Tá? Bom, então, pessoal, para que isso seja implementado no nosso sistema automático, né, nós precisamos converter essa expressão, né, ser rápido, em números. E dentro da teoria de controle de sinais e sistemas, ser rápido, né, ter um sistema rápido, é ter um sistema com banda passante adequada. Tá? Bom, nós vimos nas aulas anteriores, né, que esses reguladores aqui, eles vão atuar em faixas de frequências distintas, né? O BA, o KA e o KIA, né? Um está derivando o sinal de posição, então ele vai seguramente atuar ou criar a maior fração do comando de torque quando o erro aqui tiver alta frequência, tá? Esse último aqui está mexendo com a integral, ou a frequência está no denominador. Então, ele vai criar a maior parte do comando de torque quando o erro de rastreamento tiver em baixa frequência. E esse KA vai criar a maior parte do comando de torque quando a gente tiver em médias frequências. Tá? Então, o que vai acontecer? A maior banda passante, o sistema que vai atuar sobre os sinais de maior frequência é esse aqui, e a banda passante desse sistema
né, foi escolhida, né, como sendo algo maior, desculpa, algo igual a 10 vezes a banda passante do comando de velocidade mecânica. Tá? Então, esse compensador é o compensador que vai rastrear as maiores frequências e, nesse sinal de trajetória mecânica aqui, as maiores frequências vão ser aquelas associadas, né, à banda passante do comando de velocidade. Então, se a gente sintonizar esse sistema aqui de regulação de torque através do compensador, para que a banda passante dele seja maior, né, do que a banda passante da malha mais externa e mais rápida, nós teremos um comportamento adequado para ele. Tá? Então você tem 3 malhas que vão produzir o comando de entrada do regulador de torque. Se você garante que o regulador de torque é mais rápido do que a mais rápida das 3, que é essa aqui, você vai garantir de carona que ele vai ficar mais rápido do que as outras 2 mais lentas. Ok? Então, nós sintonizaremos, né, esse compensador para que a banda passante do regulador de torque seja 10 vezes a banda passante do sistema externo mais rápido, que é esse aqui associado do compensador associado aqui ao comando de velocidade. Tá? Uma banda passante, né, da malha associada à corrente armadura, ela vai ser 10 vezes a banda passante do compensador, né, que no desenho está associado à velocidade mecânica. Tá? Não é que esse compensador vai regular a velocidade mecânica, tá? Ele vai regular os comandos de maior frequência. Tá? Só que no desenho aqui, por vezes, a gente desenha isso com esse controlador associado a sinais de velocidade. Tá? É por isso que eu estou falando toda hora, associado, porque no desenho você vê, geralmente, ele junto com o cálculo aqui do erro de velocidade. Tá? Não é necessariamente ele que vai rastrear comandos de velocidade. Se você der um comando de velocidade de baixa frequência, a maior parte do torque pode vir desse compensador aqui de baixo. Tá? Então não é que você deu um comando de velocidade, ele sempre vai ser regulado pelo BA. Não, não. Comando de velocidade de alta frequência. Se o sistema operar também com comando de velocidade de baixa frequência, igual aconteceria num veículo, por exemplo, né, que opera em ampla faixa de velocidades, quem vai rastrear é esse controlador aqui de baixo. Tá? Bom, então, a nossa missão aqui, né, para finalizar a apresentação desse controlador de torque, seria calcular o ganho proporcional do sistema de regulação de corrente e armadura para que a gente consiga essa banda passante aqui. Tá? Ou seja, para que esse sistema seja 10 vezes mais rápido do que a malha externa mais rápida.
de todas, dentre as três que nós trabalhamos. Então, vamos desenhar o diagrama de blocos desse regulador de corrente em separado, para a gente poder fazer a análise. Então, aqui eu só vou extrair do desenho ali de cima o regulador para a gente poder trabalhar com ele aqui num desenho mais limpo, tá? Para ficar mais confortável para raciocinar. A gente tem aqui um comando de corrente de armadura, a realimentação dele aqui, né, do sinal de corrente. O compensador que a gente vai usar aqui é um proporcional. Aí aqui a gente vai ter o conversor de energia, né, o nosso retificador controlado. E do lado de cá, a dinâmica eletromagnética da bobina de armadura, do circuito de armadura, né? Toda vez que a gente desenha os diagramas de blocos desses sistemas dinâmicos, a gente usa a representação em espaço de estados, né? Que é o seguinte, ó. O sistema em questão, ele tem esse modelo aqui, ó. Então, o estado físico, né, a variável associada a armazenamento de energia nesse sistema, tá? Pelo menos, né, nas análises dinâmicas, onde a gente está considerando a velocidade quase que constante. Então, o nosso estado físico, a variável que conota armazenamento de energia é a corrente de armadura. Então, você vai, né, no modelo, ter essa corrente de armadura apresentada numa expressão que é uma equação diferencial. Então, de alguma maneira, vai aparecer a derivada dela aqui. Então, para representar em espaço de estado, você isola a derivada de um lado e joga todos os outros termos para o outro lado. Certo? Então, aqui, ó, eu vou somar as tensões que estão mostradas aqui nesse parênteses. Então, você tem VA menos RA e A, nós vamos completar depois o diagrama, menos a força contra a eletromotriz, que é o EA. Isso tudo dividido por LA vai dar a derivada da corrente de armadura no tempo. Se você integra essa corrente, essa derivada, você tem a própria corrente. Aí com a corrente a gente completa esse termo aqui, ó, que é a queda de tensão na resistência de armadura. E aqui a força contra a eletromotriz, né, vai ser dada pela constante de fluxo, vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a velocidade mecânica, que está representada lá na frente, né, na dinâmica mecânica do eixo. Tá? Não vou colocar aqui de novo, aliás, vou até colocar. Tem uma explicação aqui da qual nós tiraremos benefício do desenho desse sistema. Tá? Então aqui eu vou colocar o sistema de conversão eletromecânica da energia. Você tem a constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo, vezes a corrente de armadura. Isso aqui vai resultar no torque eletromagnético, né? Pela segunda lei de Newton, somatória de torques é o torque de aceleração, divide o torque de aceleração pelo momento de inércia, você tem a aceleração angular, integra a aceleração, você tem a velocidade, integra a velocidade, você tem a posição. Né? E aí nós vamos realimentar a posição, aqui é uma realimentação interna da máquina, né? Tá no interior da máquina, tá? No comportamento dinâmico dela.
ok? Bom, então aqui seriam os elementos que compõem, né, o nosso sistema de regulação de torque. Vou colocar aqui o torque de atrito em rolamentos e mancais. Bom, e o que tem muita coisa aqui que a gente vai analisar, mas uma primeira que eu queria desenvolver com vocês é o incômodo da gente ter essa dinâmica de regulação de torque sofrendo, de certa forma, a influência da velocidade mecânica. Tá? Então, aqui a gente está trabalhando com uma estrutura que vai buscar regular, né, o sinal mecânico mais rápido da máquina, que é o torque eletromagnético. Né? A gente vai fazer essa regulação pela corrente de armadura. Tá? Mas são sinais proporcionais. Então, o que vai acontecer? Né? Nós teremos aqui, ó, né, um comando, só acabar a alimentação aqui, a gente vai ter um comando de corrente presente aqui, né? E aí você vai realimentar a corrente de armadura na máquina, criar um erro, vai ter um sinal de erro de corrente, compensar esse sinal de erro aqui, criar um comando de tensão. Esse comando de tensão vai ser sintetizado nos terminais da máquina pelo conversor. A gente vai ter toda uma dinâmica aqui de variação da corrente de armadura, tá? Que vai ser muito mais rápida que a velocidade mecânica. Só que vai chegar um momento que o torque vai subir, né? A velocidade mecânica vai subir de maneira lenta, mas vai subir, e ela vai ser realimentada aqui na força contra eletromotriz. Na hora que ela for realimentada aqui, ó, ela passa a interferir na derivada da corrente e, consequentemente, na corrente, que de novo vai influenciar o torque, que de novo vai influenciar a velocidade, e enquanto esse mecanismo não terminar, a gente não vai conseguir extinguir os transitórios associados aqui à variação da corrente de armadura. Tá? E nós despendemos um esforço muito grande para fazer com que esse transitório de variação da corrente de armadura seja extinto rapidamente. A gente quer que essa corrente varie rápido, tá? Porque ela está associada com o torque e a gente precisa que o torque seja variado de maneira brusca em várias aplicações. Tá? Então, a gente vai criar um recurso para compensar essa realimentação interna aqui da máquina com a velocidade, né, de tal forma que a gente consiga acelerar aqui o comportamento dinâmico da corrente de armadura, né, que a gente consiga fazer com que ela varie de maneira mais brusca, como era o nosso objetivo. Então, o que nós vamos fazer? Né? Já, né, que esse sinal de força contra a eletromotriz, ele entra realimentando negativo aqui, né, e ele consome uma parte da tensão de armadura que a gente sintetiza na máquina, nós criaremos um comando aqui, em avanço, vou botar até numa cor diferente, que já vai embutir no nosso comando de tensão a quantidade de volts necessários para compensar a realimentação da força contra a eletromotriz. Então, se essa força contra a eletromotriz aqui, por exemplo, em um dado instante, estiver em 160 volts, a gente já vai criar no comando de tensão aqui uma parcela de 160 volts. De tal forma que o resto do comando de tensão que nasce aqui da saída do compensador, ele fique totalmente dedicado para promover a variação da corrente de armadura. Tá? Então,
se a gente, por exemplo, né, tivesse essa tensão aqui, igual eu comentei, em 160 volts, né, a gente vai medir a velocidade mecânica, tá? Essa força contra eletromotriz é uma abstração, tá? É um sinal interno à máquina, você não tem como ir lá e colocar um voltímetro para medir ela, tá? Mas você tem como medir a velocidade mecânica. Então você vai pegar uma medição da velocidade mecânica, mais uma aqui, e no interior do conversor, você vai multiplicar essa velocidade por uma estimativa da constante de fluxo, por uma estimativa do fluxo de campo, que é o que está nesse bloquinho. Eu digo estimativa porque você nunca vai saber o valor exato deles. Tá? Então você vai ter uma estimativa desses sinais e você vai multiplicar essa estimativa pela velocidade mecânica, que está aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Se a sua estimativa for boa, tá, digamos aqui que ela seja idêntica à constante de fluxo vezes o fluxo do circuito de campo da máquina física, tá? Só para a gente começar a análise. Então, se ela for boa, né, e a gente tiver uma força contra eletromotriz de 160 volts, né, esse sinal vai aparecer com a realimentação negativa aqui na máquina, né, consumindo, então, da tensão de armadura. Se a tensão de armadura, por exemplo, for de 200 volts, 160 volts dela já vão ser consumidos aqui pela força contra eletromotriz. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai fazer uma compensação aqui dessa realimentação e já criar um sinal, já criar esse sinal de 160 volts, de tal forma, e positivo, né, de tal forma que esses 160 volts que vão ser injetados aqui na tensão de armadura, eles compensem os 160 volts aqui na realimentação interna da máquina. Tá? E se esse sinal de velocidade variar com o tempo, né, e esses 160 volts variarem também, 170, 180, automaticamente a força contra a eletromotriz a estimativa de força contra a eletromotriz, ou esse sinal aqui que é chamado de compensação de realimentação interna, tá? A gente está compensando a realimentação interna da máquina. Então, esse sinal que faz a compensação de realimentação interna, tá? Ele vai acompanhar automaticamente a força contra a eletromotriz. Tá? E aí, o que vai acontecer? A saída do controlador, que é esse sinal aqui, que vai ser um comando de tensão, ela vai ficar totalmente dedicada ela vai ficar totalmente dedicada a ser usada, né, ou vai ser totalmente usada para promover a variação da corrente de armadura. Tá? Então, você elimina do seu sistema de controle, nessa abordagem, a dinâmica de um sinal lento. O controlador só precisa enxergar o sistema rápido e não o sistema que é composto por um sinal de dinâmica lenta, que é o sinal de velocidade. Tá? Então, aqui o que sair do controlador, por exemplo, você tem uma tensão de armadura de 200 volts. Se a força contra a eletromotriz é de 60 volts, o controlador vai produzir um comando de 40 volts. Né? Esses 40 volts vão ficar totalmente disponíveis para impor tensão à indutância e para ser consumido na queda de tensão da resistência. Tá? Essa queda de tensão na resistência é baixinha. Tá?
Então, quase que todos os 40 volts ficam impressos à indutância da máquina. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, uma variação dessa indutância, e nesta variação, nós não vamos incorporar o efeito lento da velocidade mecânica que está aqui na frente e que realimenta nessa malha aqui na força contra eletromotriz. Tá? Porque o que vai acontecer? É fato, a velocidade mecânica ela pode até alterar alguma coisa, ela pode ter alguma mudança, tá? Mas essa mudança ela não vai impactar na tensão disponível sobre o circuito RL da máquina. Tá? Nós não vamos diminuir a quantidade de tensão que a gente está impondo no circuito RL. E aí, com essa tensão mantida em níveis adequados, a corrente também vai variar de maneira adequada. Tá? Então, se a gente alterasse isso aqui, essa velocidade mecânica, por exemplo, crescesse, né, e você de 160 volts passasse a ter 180, ao invés de ter 40 volts disponíveis, né, digamos aqui que você está com os mesmos 200, né, 200 volts de comando aqui de tensão de armadura, ao invés de ter 40 volts disponíveis para o circuito RL, você ia ter só 20, né, porque aqui a força contra a eletromotriz cresceu para 180. Então, você cria um comando de tensão de 200 volts, né? Parte dele vai ser consumida na estrutura que faz a corrente variar e a outra parte vai ser consumida, né, na força contra a eletromotriz, que tem dinâmica lenta, ou que faz a corrente variar de forma lenta. Tá? Se você promove essa compensação de realimentações internas, o que vai acontecer? Na hora que a força contra a eletromotriz sobe a 180 volts, você percebe e já incorpora essa subida aqui nesse ponto de soma, ou nessa compensação de realimentação interna, e você já sobe então o seu comando de tensão para 220 volts. Ele era 200, você já sobe para 220, de tal forma, né, que ao colocar aqui 220, você continua com 40 volts disponíveis na parte do circuito que faz a corrente variar de maneira rápida, que é a associação resistência-indutância da máquina. Tá? Então a gente vai incorporar essa funcionalidade, isso tem um nome na teoria de controle, chama compensação de realimentações internas, vou escrever aqui, ó. Tá? Então é um sinal que você cria para compensar uma realimentação interna qualquer da sua planta de controle. Né? E aqui a gente está criando isso porque essa realimentação interna nos atrapalha a ter um desempenho dinâmico melhor. Então, uma vez que ela está associada a um sinal de dinâmica lenta, que é o sinal de velocidade. Lenta aos olhos, né, ou sob o ponto de vista dos sinais de corrente e de torque, que são bem mais rápidos do que o sinal de velocidade. Tá? Então, essa é a nossa compensação de realimentação interna. E com essa compensação feita, pessoal, tá? É como se o regulador agora não enxergasse mais a presença da força contra a eletromotriz. Ele não precisa mais sintetizar a tensão na sua saída para rejeitar aqui a realimentação da força contra a eletromotriz. Com isso, a gente pode simplificar esse diagrama aqui de cima para essa estrutura daqui de baixo.
Então, toda a tensão, todo o comando de tensão, né, disponibilizado na saída na saída do compensador, ah, ela é efetivamente usada sobre a composição, a associação resistência e indutância do circuito de armadura. Tá? Então, você pode redesenhar o sistema integrado da maneira que eu estou mostrando aqui embaixo, como se o compensador só enxergasse os elementos resistência e indutância no sistema. Tá? Bom, com isso, então, a gente conseguiria caracterizar a banda passante do sistema. Né? Basta que a gente levante a função de transferência. Então, vamos fazer um sisteminha aqui tranquilo, inclusive, de levantar a função de transferência. Né? Então, a relação entre a corrente de armadura na saída e o comando de corrente nos daria, né, no seu denominador, os polos. E o polo tem um valor igual em módulo ao valor da banda passante. Então, para conseguir caracterizar a banda passante, a gente até caracterizar a banda passante a gente já conseguiu, né? Já até falamos o valor dela. Mas para conseguir encontrar o valor do compensador que garanta que o sistema vai operar com a banda passante que a gente quer, seria bom, então, a gente unir nessas duas informações, da banda passante com o ganho do compensador. E essa informação vai aparecer unida no polo do sistema. Tá? Então, se a gente tirar a expressão do polinômio característico, que é o denominador dessa função de transferência, nela vai ter a influência de todos os termos, todos os elementos aqui do sistema controlado, e aí a gente vai conseguir encontrar qual que é o valor aqui desse compensador, para que o polo do sistema tenha um valor em módulo igual ao da banda passante. Né? Então, a gente vai levantar aqui essa função de transferência. Bom, para isso, né, o que a gente pode fazer? Eu vou fazer o rastreamento dos sinais aqui. Tem mais de uma forma, né? A teoria de controle até nos ensina alguns caminhos maceteados para você fazer, tá? Eu vou fazer rastreando o sinal, tá? Dá na mesma. Então aqui, ó, a corrente de armadura, que está aqui nesse ponto, vai ser 1 sobre S vezes 1 sobre LA, que multiplica o erro de corrente, que está aqui. Né? E esse erro de corrente vai ser dado por VA menos RA e A, que é esse sinal aqui. Deixa eu continuar aqui em cima. Esse VA é produzido pela ação de realimentação. Então, o VA vai ser igual ao seu comando, que é o valor do ganho proporcional vezes o erro de corrente. Tá? Então, vai ser o ganho proporcional vezes o erro de corrente, que é dado pela diferença do comando de corrente de armadura, ou entre, né, o comando de corrente de armadura e a própria corrente, que é o que está aqui, ó, comando de corrente menos a própria corrente. Só uma errata, né, aqui não está o erro de corrente, né, nós estamos subtraindo sinais de tensão, então não tem como se ter aqui, né, um sinal que seja um erro de corrente. Aqui, na verdade, a gente vai ter a tensão na indutância. Tá? Bom, então com isso, tá, eu vou mandar para o primeiro lado da igualdade todos os termos que multiplicam IA. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, esse S vezes LA que está no denominador, eu vou mandar para o lado de lá na igualdade, né, multiplicando.
e vou pegar aqui esse PI vezes IA, que está subtraindo, e jogar para o lado de lá somando. Isso aqui vai ter que ser igual ao termo que sobrou do outro lado, que é o ganho proporcional vezes o comando de corrente. Tá? E aqui fica tranquilo, então, de se calcular a função de transferência. Opa, só um minutinho. Esqueci aqui o RA e A. Ó. Aí nessa última manipulação nossa, né, a gente estava colocando do primeiro lado da igualdade todos os termos que multiplicam IA. Então essa parcela que é menos RA e A, ela vai ser mandada para o outro lado da igualdade como mais RA e A. Tá? Então ela vai ser igual ao ganho proporcional vezes o comando da corrente armadura. Foi o que sobrou do outro lado da igualdade. Concluindo então, né, o cálculo da função de transferência, a gente vai ter isso aqui, ó. Bom, o polo aqui desse polinômio característico vai ser o valor de S, a gente vai chamar de S do polo, que faz com que o polinômio seja nulo. E a gente conhece o polo porque nós estipulamos, né, escolhemos a banda passante. Tá? Então, com isso, a gente vai conseguir calcular o ganho do sistema para que o polo dele seja alocado, né, num valor igual, né, em módulo ao valor da banda passante. Então, esse ganho proporcional aqui vai ser igual a menos a frequência do polo vezes LA menos RA. Tá? Que é a mesma coisa que a banda passante, que a gente quer para a malha de corrente, vezes a indutância, menos RA. Esse RA é quase que zero. Tá? Então, a gente criou aqui uma forma de sintonizar o compensador para que ele opere com a banda passante que a gente precisa, então, que é uma banda passante elevada. Né? Ou seja, ele é capaz de reproduzir aqui na sua saída comandos de corrente de alta frequência, ou seja, comandos que variem bruscamente. Se a gente entender o comando aqui como sendo uma soma de cossenoides, as cossenoides de alta frequência serão aquelas que farão com que o sinal varie muito bruscamente. Tá? Então a gente vai ser capaz, né, com esse cálculo do ganho que a gente fez, de promover essa variação brusca. Tá? Ele vai conseguir responder a essas variações. Tá? Isso aqui, então, encerra o material da aula de hoje.
que eu queria apresentar, né, para complementar aqui o nosso projeto do controlador de torque. Um ponto aqui que eu queria deixar como pergunta para a aula que vem, tá? Se vocês observarem aqui, ó, no nosso controlador de torque, nós o implementamos com só um proporcional, tá? Ele só tem um ganho proporcional. Esse IA não é porque tem integral, não. Eu tô chamando de ganho proporcional associado à malha de corrente de armadura. Esse I não é de integral, não, é de corrente. Por que não tem um PI aqui? Por que só tem proporcional? Tá? Eu queria deixar essa pergunta e pedir uma reflexão de vocês para a gente conversar na aula que vem, na quarta-feira. E eu queria então abrir a palavra, saber se vocês entenderam o conteúdo, se tem alguma intervenção, algum comentário. Então tá. Bom, pessoal, então na ausência de quaisquer intervenções, eu queria agradecer a presença de vocês, desejá-los uma boa noite, um bom fim de semana, e convidá-los, né, para o nosso novo encontro na quarta-feira que vem, tá bom? Essas aulas da semana eu vou fazer o upload no YouTube até amanhã para que vocês tenham disponibilidade, para que vocês tenham acesso a ela, desculpa, né? Para que elas estejam disponíveis a vocês, tá? Até mais então, boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Obrigado, Antônio, você também.